Bem-vindos à Vida Inteligente. Nós partimos para como ficar inteligente e como desenvolver inteligência e como usufruir da inteligência. Falamos de ranking, seu nível, ratings, como as pessoas avaliam você, como você se avalia. E gaming, o mundo dos jogos. Gamification. Agora vou falar do Game Theory, teoria dos jogos. Interessante. Essa teoria dos jogos tem milênios. Não é uma coisa recente. Faz tempo. E dentro dessa teoria dos jogos, eu vou explicar para as pessoas entenderem. Esse mundo de jogos é muito, muito antigo. Tem a ver com artes marciais, tem a ver com xadrez, que na Índia nasceu Chaturanga, jogo dos reis. O príncipe jogava xadrez antes da invasão dos bárbaros, para se preparar como operacional, logística, estratégia, defesa do rei, contragolpe. O xadrez treinava os príncipes. A teoria dos jogos começa com 4 regras de ouro. Primeira regra de ouro é: todos são jogadores. Queira ou não queira, saiba ou não saiba. Ou você é peão e vai ser comido porque você está na linha da frente, jogado a morrer. Ou você se desenvolve e vira cavalo bispo e fica na retaguarda. Mas todo mundo vai ter que jogar. E se você não quer jogar, o seu futuro é sombrio. Você vai fazer parte da idiocracia na base. Segunda regra do ouro da teoria dos jogos é que basicamente tem 2 tipos de jogo: competir ou cooperar. Competir é jogo de guerra, eu vou atacar, ganhar, vencer, derrubar. E cooperar eu vou buscar parcerias, eu vou buscar clientes. Existe um conceito chamado Blue Ocean, que eu coloquei para vocês aqui. Oceano Pacífico, Oceano Índico. Os povos orientais, os indianos que foram para a Sudeste Ásia, depois colonizaram Polinésia, foram lá para a América do Sul, por isso que nós parecemos como colombianos, mexicanos, equatorianos. Nosso povo foi fazendo comércio e a Índia nunca teve império, nunca invadiu, simplesmente fez comércio e foi casando. Tailandês é um tipo de Índia, precisa Sudeste Ásia, né? Índia Oriental. Então são os povos comerciais, que através de comércio fizeram alianças, casaram-se e entrepostos comerciais e se espalharam pelo Oriente. Por outro lado, tem os povos de guerra que vivem nos mares. Mar Cáspio, Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Mar do Norte, Mar Báltico, é banho de sangue. Mares, Red Sea, Oceano, Blue Ocean. Blue Ocean quer dizer, eu não quero bater de frente, então vou buscar o futuro, vou buscar parceria, vou buscar tecnologia, vou buscar mercado novo. Red Sea, pirataria. Um litoral ataca outro litoral, um barco vem e é atacado por todos, é banho de sangue. Piratas eram vikings, gregos eram piratas, inclusive pirata quer dizer que ateia fogo. Eles atacavam, colocavam fogo e roubavam os navios. Mar, Red Sea, guerras, banho de sangue. Blue Ocean, the sky is blue, all is blue, vamos para frente. Então, quando a gente escolhe o jeito competitivo de viver, você paga um preço muito caro. Porque na medida que você ataca, que você vai invadindo, você transforma todo mundo em seu amigo. Hoje, eu não gostaria de ser americano andando pelo mundo, muito menos israelense. Tem muitos inimigos de tudo que foi feito e todo mundo hoje, através do internet, YouTube, estão descobrindo todos os horrores do CIA, do FBI, do governo americano, do imperialismo britânico, imperialismo, etc, tudo. É muito difícil esconder as mentiras e continuar mentindo, né? É difícil esconder a verdade, que eu queria dizer. Agora, quando você vive colaborando
Você não puxa tapete de ninguém. Você não bate de frente com ninguém. Você procura ver o que está faltando, o que está precisando, e você se prepara ou busca alguém preparado para apresentar essa pessoa. Em que eu posso ajudar? Como posso servir? Como podemos seguir para frente sem brigar? Mas para isso, o outro precisa existir. A partir desse mundo para lá, o outro é muito importante. Você vai para Tailândia colocar colar de flores, né? Para Havaí, dançam para você. E quando você vem aqui, vai lá. Sabe o que está fazendo no nosso país? Vai embora o mais rápido possível. No mundo da guerra, na cultura da guerra, as pessoas tratam todo mundo como inimigo, a própria família, porque de tanto inimizade, a pessoa se torna um mega inimigo de tudo e de todos, né? É perigoso você adotar filhote de urso polar, porque em 6 meses ele vai destruir tudo e todos. Então, uma pessoa que tem a cultura genética, o mindset de guerra, ele vira egocêntrico, narcisista, ele vira, eu quero dominar tudo, eu que mando, todo mundo vai me servir. E essa postura bélica, agressiva, é perigosa para as pessoas que estão ao redor. Por outro lado, todo mundo quer uma pessoa que vem desse mundo oferecendo parcerias, trazendo produtos, trazendo serviços, trazendo ideias, sem enfiar a goela abaixo. Tem que ser minha religião, tem que ser minha Bíblia, tem que, senão eu vou te matar, porque... Não. Estamos aqui para ajudar, não para enfiar coisa debaixo da goela. Então falamos, teoria dos jogos 1, todo mundo é jogador, todo mundo está no tabuleiro da vida, queira ou não queira. Você escolhe ser peão, o ranking melhor. Segundo, você pode optar por ser competitivo ou colaborativo. Competitivo vai viver em guerra. E a guerra vai te procurar. Cooperativo, as pessoas não vão lembrar de você. Porque você não enfiou nada, não tentou vender nada, você compartilhou, que é a nossa proposta aqui. Terceira regra do ouro, do Teoria dos Jogos, é que tem 4 maneiras de seguir para frente. Eu ganho, você perde. A pessoa vai ficar sozinha. Eu perco para você ganhar. Na medida que você vai melhorando, fortalecendo, você vai lembrar de mim. E vai querer minha parceria. Então, a filosofia indiana sempre foi isso. Eu não tenho problema em ganhar menos, ganhar pouco, em gastar 2 horas, uma aula de 1 hora. Não tem problema. A pessoa vai apreciando, valorizando, entendendo e no futuro vai me procurar, que foi o que aconteceu nesses últimos 40 anos. As outras 2 opções é todos perdem, porque eu ganho, você perde. No final, todo mundo perde. E noutra situação, todos ganham, porque um ganha um pouco a mais no começo, depois ele vem oferecer vantagem para quem deu vantagem para ele e seguem crescendo juntos, todos ganham. Quarta teoria dos jogos, tudo é jogo, como a gente acabou de explicar. Se você quer se tornar um gamer, player, top level professional, né? Você precisa entender que você não pode ficar, né, infelizmente, igual os índios, os aborígenes, tomando sol e tocando flauta e tal, porque o resto do mundo vão achar você. Se você tiver sorte encontrado por alguém que vai trazer benefícios para você, agradecem. Mas se você encontrar pessoas de guerra, eles vão querer pegar tudo que você tem, suas mulheres, seus tesouros, seus ouros, e vão matar vocês. O que aconteceu com o Brasil e toda a América do Sul. Então, no quarto teoria dos jogos, a gente tem que tomar muito cuidado em não ficar à beira da estrada, vivendo na flauta, achando que é só isso. Não. Do outro lado, tem a galera. E a galera da guerra estão procurando carneiros.
São lobos em procura de galinhas. Raposas procurando galinheiro. Cuidado. A gente não pode ficar parado à beira da estrada, né? Tocando a viola. O mundo se torna muito, muito perigoso. Muito obrigado por assistir.